Intemperismo e erosão. Vamos ver como é que isso acontece. Primeiramente, a formação do solo. Bem, os solos formam-se pelo processo de decomposição das rochas. Esse processo é desencadeado pela ação química e física conjunta da energia solar, da água, dos ventos e dos micro-organismos, fungos e bactérias, além da atividade de minhocas e formigas, né? A fisionomia do relevo. A fisionomia do relevo terrestre também é modelada pela ação de forças exógenas ou externas, que atuam de maneira contínua sobre o relevo, esculpindo-o e dando novas feições ao modelado terrestre ao longo do tempo geológico. A ação dos ventos, erosão eólica, a ação das chuvas, erosão pluvial, dos rios, erosão fluvial, dos oceanos, erosão marinha, e a erosão glacial, são exemplos dessas forças exógenas, a erosão das geleiras, né? Intemperismo e erosão. A ação dos agentes exógenos na superfície terrestre se manifesta por meio dos processos de intemperismo, que ocorrem em três fases: desagregação, a decomposição, transporte e deposição. Ou seja, quando ela se decompõe, né, essa matéria, né, a rocha, principalmente os minerais, o transporte e a deposição, quando ela se sedimenta. O intemperismo abrange um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que atuam na desagregação ou decomposição das rochas expostas na superfície da crosta. Intemperismo físico, como é que funciona isso? O intemperismo físico ocorre principalmente pela variação de temperatura, provocando a dilatação e a contração dos materiais constituintes das rochas. Então, ou seja, vai haver uma modificação dependendo da variação de temperatura. À medida que elas esquentam e esfriam repetidamente, seja pela sucessão dos dias e das noites, seja ao longo de estações do ano, os minerais se fragmentam e as rochas vão se decompondo, ou seja, sofrem uma modificação. Outro tipo de intemperismo físico ocorre pela quebra das rochas provocada pela pressão das raízes das plantas que penetram e crescem em suas fissuras. Alguns estudiosos preferem usar o termo intemperismo biológico para se referir a esse processo por ser ocasionado pela ação de seres vivos, né? Já que foi uma raiz de uma árvore que acabou rachando a rocha, né? E causou essa fissura, né? Essa decomposição. O intemperismo químico, por sua vez, ocorre, por exemplo, pela ação da água das chuvas, que se infiltra e percola as rochas. O contato com a rocha, a água que entra em contato com ela, a dissolve e nos seus minerais nele presentes acaba se dissolvendo, provocando a decomposição química desses minerais, esses elementos que compõem a rocha. Portanto, a chuva, nesse contato com os minerais, dissolve esses minerais e acaba gerando esse intemperismo, ou seja, a dissolução da rocha, uma decomposição da rocha. Depois de decomposto o material intemperizado, ele fica em sedimento, né? Em pequenos fragmentos de rochas se originam solos. Ou seja, os solos, a formação do solo, os solos são nada mais que fragmentos de rocha. Fica sujeito à ação de outros processos erosivos. Assim, podem ser transportados de um lugar para outro pela ação dos ventos, das águas, dos rios, dos oceanos, ou ainda da neve e das geleiras. Quando a força desses agentes erosivos não mais suficiente para continuar o transporte do material intemperizado, os sedimentos se acumulam nas partes mais baixas do relevo, em áreas de deposição, também chamadas áreas ou bacias de sedimentação. A tendência é essa, né? A água escoar o sedimento para lugares mais baixos. Um abraço, até mais. Espero que tenham gostado dessa aula de Geografia Física.